Olá, meu nome é Mônica do Nascimento Barros, eu sou professora de Sociologia do IFMG e estou aqui com vocês hoje para comentar mais uma questão do Enem 2021, nesse caso a questão de número 65. Vejamos, temos aqui um recorte do livro, um livro clássico de Frederick Engels, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Então, se é um texto do Engels, tem alguma coisa a ver com a teoria de Karl Marx, ou seja, né, da concepção de Karl Marx com relação ao trabalho e a relação entre as classes sociais. O próprio título do livro já nos ajuda a situar, né, a orientar o nosso pensamento para que possamos fazer uma leitura proveitosa desse recorte do texto para poder encontrar a opção correta entre ali a partir do enunciado. Esse som ambiente desconsiderem, ok? Então, eu pedi que vocês desconsiderassem esse som ambiente. E, aliás, eu lembrei aqui de uma coisa, não sei se vocês leram durante o ensino médio, é um livrinho pequenininho, ele é pequenininho, fininho, chamado A Revolução dos Bichos. Então, esses latidos me fizeram lembrar do livro do George Orwell, que faz uma leitura crítica, né, à teoria de Karl Marx. Mas, vamos esquecer a Revolução dos Bichos, o som ambiente, vamos voltar aqui para o enunciado da nossa questão. Como eu disse a vocês, o próprio título do livro, de onde, né, esse recorte é extraído, já nos ajuda a orientar o nosso pensamento, né, para que possamos encontrar a resposta correta para a nossa questão. O recorte diz o seguinte: ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária, rapidamente concluí que vós tendes razão, inteira razão, e não esperar dela, da classe média, qualquer ajuda. Seus interesses, os interesses da classe média, são diametralmente opostos, em direções contrárias, diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário, e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Mas seus atos, os atos da classe média, desmente suas palavras. O que é chave aqui nesse recorte? Estamos falando de classes sociais. Então, nós temos a classe média e a outra classe social que é diametralmente oposta à classe média. E ainda que a classe média se diga sensibilizada com relação a essa classe que é diametralmente oposta, os seus atos dizem o contrário. Bem, o que é solicitado? Vou organizar aqui, peraí, posicionar, pronto, posicionei a minha imagem, voltamos para o texto. No texto, o autor, Frederick Engels, vamos lá de novo. No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem sobre o que o autor está falando. Conceito de classes sociais, ou seja, aquele texto vai nos sugerir que a conversa se estabeleça a partir de qual tema? Conceito de classes sociais, o alicerce da ideia de mais-valia, fundamentos do método científico, paradigmas do processo indagativo ou domínios do fetichismo da mercadoria. Olha, a nossa pista de olhar para o título do livro, ela é importante. O título do livro qual é? A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Classe trabalhadora, classe social. Do que nós estamos falando? Do proletariado. E qual é a classe social que aparece aqui no texto? A classe média, que está numa posição diametralmente oposta a outra classe social com a qual o autor está conversando. Então, ele está conversando com a classe operária, com a classe trabalhadora, com o proletariado. E está apontando que a classe média está numa posição diametralmente oposta. Portanto, fica tranquilo, né? Fica fácil identificar
que o delineamento ético, por que ético? Porque diz que é sensível à classe operária, mas as suas condutas mostram justamente o contrário. Então, aí temos uma questão ética que diz respeito aqui ao conceito, olha aqui, ó, é opção A, ao conceito, ficou aqui marcadinho, feio, né? Vamos tirar essa marcação daqui, que diz respeito ao conceito de luta de classes. Considero que essa seja uma questão fácil, tenha sido uma questão fácil. Novamente, né? Eu friso, sublinho, que o tema trabalho é um tema comum, recorrente nas provas do Enem. Seja relacionado às teorias sociológicas clássicas, como foi nesse caso, né? Pensar no trabalho. Por que o trabalho está por trás dessa questão? Porque é a partir da forma como o trabalho é organizado na sociedade capitalista que emerge as classes sociais, nesse caso a burguesia e o proletariado. Então é perfeitamente possível que essa questão também se insira numa temática mais ampla, que é a temática do trabalho, e relacionada à teoria sociológica clássica, ou seja, ao século XIX. Ok? Espero que essa conversa tenha sido útil para todas e todos vocês e que possamos nos encontrar no próximo vídeo. Muito obrigada e até logo!